Você já parou para pensar como seria estar no deserto, em uma época sem as tecnologias de hoje, sem uma cidade, sem um templo grandioso? E ainda assim, viver a presença de Deus de forma tão intensa? Isso foi possível, em parte, graças ao tabernáculo de Moisés. Mas você sabe exatamente como ele funcionava e o que ele significava para o povo de Israel? A história do tabernáculo começa em um dos momentos mais críticos da jornada dos israelitas. Após saírem do Egito guiados por Moisés, o povo se viu no deserto, sem um lugar fixo para adorar a Deus. Foi então que, no Monte Sinai, Deus deu a Moisés instruções detalhadas para a construção de um lugar sagrado, o tabernáculo. Esse não era um templo fixo, como conhecemos hoje, mas uma estrutura portátil que o povo poderia levar consigo, seguindo a nuvem que representava a presença de Deus. Agora, imagine a cena. Milhares de pessoas, acampadas no deserto, e no centro de tudo isso, o tabernáculo, com sua estrutura e cerimônias, organizando não só o espaço físico, mas também o relacionamento do povo com Deus. Mas o que exatamente havia dentro dele? E qual era o seu papel nesse contexto? Vamos começar com a primeira grande revelação que o tabernáculo trazia. Ele era dividido em 3 áreas distintas. A primeira era o pátio exterior, onde qualquer pessoa podia entrar, desde que estivesse em conformidade com as regras estabelecidas. Aqui aconteciam as ofertas e sacrifícios, e era o espaço mais acessível ao povo. Agora pense por um momento. O que isso nos ensina sobre o acesso a Deus? Deus, mesmo sendo tão grandioso, permitiu que todos tivessem a oportunidade de se aproximar de sua presença. Você já refletiu sobre como hoje essa presença está disponível para nós, mas na época o caminho era cheio de simbolismos e rituais? Mas o tabernáculo não parava por aí. Dentro dele havia a tenda de reunião, um espaço mais restrito, onde apenas os sacerdotes podiam entrar para realizar os rituais diários. Dentro dessa tenda estava o santo lugar. Nesse espaço havia 3 objetos essenciais: a mesa dos pães da proposição, o candelabro de ouro e o altar de incenso. Cada um desses elementos não era apenas decorativo, eles tinham um profundo simbolismo espiritual. Por exemplo, a mesa dos pães representava a provisão constante de Deus, enquanto o candelabro iluminava a presença divina no meio do povo. E o altar de incenso? Esse altar significava a oração contínua do povo de Deus subindo ao céu. Agora, imagine só o poder de cada um desses símbolos e o que eles significavam para os israelitas. Porém, havia uma parte do tabernáculo que era ainda mais sagrada, o Santo dos Santos. Você consegue imaginar um lugar mais secreto e mais sagrado que esse? Somente o sumo sacerdote tinha permissão para entrar aqui, e isso acontecia uma vez por ano, no dia da expiação. Este espaço não era apenas físico, mas era o ponto máximo da experiência espiritual. Ali, dentro da Arca da Aliança, estava o poder de Deus representado pelos mandamentos dados a Moisés. Era nesse espaço que o sacerdote fazia a oferta pelo perdão dos pecados do povo. O que isso nos ensina hoje sobre a necessidade de reverência e santidade em nossa relação com Deus? O que aconteceu ali, com o sacrifício de Cristo, mudou o que antes parecia impossível: o acesso direto à presença de Deus. Agora, pare um instante. O que você acha que esses elementos representam para nós hoje enquanto cristãos? Como podemos aplicar esses princípios no nosso cotidiano, considerando a presença de Deus em nossas vidas? Qual a importância de termos um tabernáculo em nossos corações, um lugar onde Deus habita, não mais em uma construção, mas na nossa própria vida? E se você tivesse a chance de entrar nesse espaço sagrado, como você se prepararia para isso? Qual é o seu tabernáculo hoje? O tabernáculo de Moisés não era apenas uma estrutura física,
era um reflexo profundo do relacionamento entre Deus e o seu povo. A cada detalhe, cada ritual e cada elemento, ele estava ensinando algo importante sobre sua santidade, seu amor e sua proximidade conosco. Isso não é apenas uma história antiga. Esse simbolismo nos convida a refletir sobre como nos aproximamos de Deus hoje. E você, já pensou em como pode construir seu próprio tabernáculo com Deus? Vamos explorar mais sobre isso nos próximos blocos. Continue com a gente. Agora que você já conhece a estrutura física do tabernáculo de Moisés e o papel fundamental que ele desempenhou, vamos dar um passo além e mergulhar no significado espiritual profundo que ele carrega. Você sabia que mesmo em sua forma física, cada parte do tabernáculo apontava para algo muito maior, algo eterno? Vamos entender juntos como essas figuras e símbolos revelam a grandiosidade do plano de Deus para a humanidade. Primeiramente, é essencial entender que o tabernáculo não foi algo criado de forma aleatória. Cada material, cada cor, cada elemento tinha um propósito específico. Por exemplo, o madeiramento das paredes do tabernáculo era feito de madeira de acácia, uma madeira resistente, mas ao mesmo tempo leve, que simbolizava a humanidade de Cristo, forte e resistente às adversidades, mas ao mesmo tempo acessível a todos. Imagine, por um instante, como isso se conecta com a mensagem de que Jesus, em sua humanidade, passou por dificuldades, mas foi vitorioso. Deus estava ali, não em um templo de pedras e ouro, mas em algo acessível, moldado de acordo com sua vontade. E o véu do tabernáculo? O véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos tem um significado que vai muito além de uma simples cortina. Ele representava a separação entre Deus e os homens, causada pelo pecado. O véu era uma barreira física, mas também espiritual, que impedia a entrada do povo diretamente na presença de Deus. Porém, algo incrível aconteceu mais de 1000 anos depois. Você se lembra do que aconteceu no momento da morte de Jesus na cruz? O véu do Templo de Jerusalém se rasgou de cima a baixo, simbolizando a abertura do caminho para Deus por meio de Cristo. O que isso nos ensina? Que através de Jesus, o véu foi rasgado e a separação foi derrubada. Você já pensou sobre o quanto isso muda a forma como você pode se aproximar de Deus hoje? A presença de Deus, antes tão distante, agora está ao nosso alcance. Outro ponto fundamental é a Arca da Aliança, que ficava no Santo dos Santos. Ela representava a presença de Deus, mas também continha elementos que eram símbolos do relacionamento do povo com ele. As tábuas da lei, o pote com o maná e a vara de Arão. Cada um desses elementos tem um significado profundo. A vara de Arão, que floresceu como um sinal de autoridade divina, nos lembra da autoridade de Cristo em nossas vidas. Já o maná simbolizava a provisão de Deus, que sempre sustentava o seu povo, assim como Jesus, o pão da vida, é a nossa provisão diária. E o que dizer da sombra da nuvem de glória que pairava sobre o tabernáculo? Durante o dia, a nuvem guiava o povo pelo deserto. Durante a noite, uma coluna de fogo iluminava e protegia o povo. Essa nuvem não era apenas uma guia física, mas um símbolo da presença constante de Deus. Quantos de nós hoje não sentimos como se estivéssemos à deriva, buscando direção e clareza? Deus, através dessa nuvem, nos ensina que Ele nunca nos abandona. Mesmo nos momentos de escurecimento, nos momentos mais difíceis da vida. Você já refletiu sobre como essa presença constante de Deus está disponível para você hoje, mesmo sem uma nuvem visível no céu? Ele ainda é nosso guia, mas existe algo ainda mais impactante. O próprio fato de que o tabernáculo era móvel, ou seja, ele deveria ser desmontado e transportado por todo o deserto, também carrega um ensino poderoso. Isso nos mostra que, para seguir a Deus, muitas vezes precisamos estar dispostos a mudar de lugar,
a deixar para trás zonas de conforto, a nos movimentar conforme Ele nos guia. O tabernáculo não ficava em um único lugar fixo, mas era levado de um lado a outro, sinalizando que a presença de Deus não é limitada a um lugar físico, mas está sempre conosco, nos conduzindo. Você já se sentiu em movimento, sem saber exatamente onde o caminho vai te levar, mas confiando que, assim como o povo de Israel, você tem uma presença divina te guiando? E agora, uma última pergunta que pode ser o ponto de reflexão mais profundo desse bloco. Você é um tabernáculo de Deus? Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, Paulo nos lembra que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se o tabernáculo de Moisés foi uma morada de Deus no meio do povo, hoje somos nós quem carregamos sua presença em nós. Isso não é um convite para ficarmos passivos, mas para sermos conscientes de que, assim como o tabernáculo tinha uma funcionalidade divina, nós também temos um propósito. Como podemos ser mais sensíveis à direção de Deus em nossas vidas? E como, assim como o tabernáculo, devemos estar dispostos a mudar e nos adaptar para seguir seus planos? A história do tabernáculo de Moisés vai além da antiguidade. Ela fala profundamente ao nosso espírito, nos lembrando de como Deus sempre esteve disposto a estar perto de seu povo, a nos guiar e a nos transformar. E o mais bonito é que hoje Ele nos convida a fazer parte dessa história de maneira ainda mais íntima e direta. Agora que exploramos a estrutura do tabernáculo e o profundo significado espiritual que ele carrega, vamos fazer uma conexão direta entre o tabernáculo de Moisés e a obra de Cristo. Você sabia que muitos dos elementos do tabernáculo apontavam diretamente para a missão de Jesus e para o que ele realizaria por nós? Ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus já estava revelando de forma simbólica e profunda o que faria através de seu Filho. Um dos primeiros pontos a ser destacado é o fato de que o tabernáculo era o local da presença de Deus. Não podemos negar que, por mais que os israelitas tivessem esse lugar físico, eles sabiam que a presença divina era algo muito mais do que simples matéria. Em João, capítulo 1, versículo 14, lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo habitou neste versículo vem da palavra tabernakulou, no grego, que significa literalmente fazendo sua morada entre nós. O que isso nos ensina? Assim como o tabernáculo foi a morada de Deus no meio do povo, Jesus é a verdadeira morada de Deus entre os homens. Mas, se voltarmos ao tabernáculo, vemos que ele era um lugar sagrado e separado, onde a presença de Deus deveria ser tratada com reverência. O povo de Israel, mesmo com o tabernáculo em seu meio, sabia que o acesso à presença divina era limitado. Apenas o sacerdote, após uma série de purificações, podia entrar no Santo dos Santos. E esse acesso, como já falamos, era só uma vez por ano, no dia da expiação. Isso nos mostra algo poderoso sobre o preço do pecado. O pecado trazia uma separação entre Deus e o ser humano. Porém, o sacrifício do Cordeiro de Deus, que é Jesus, rompeu essa separação de uma vez por todas. Jesus se tornou o Santo dos Santos, acessível a todos, todos os dias, para todos os que creem. E aqui entra um ponto crucial: o sacrifício no tabernáculo. Toda a ideia de sacrifício de animais, que parece tão distante de nós hoje, tinha como propósito cobrir temporariamente os pecados do povo. A cada oferta, o povo de Israel demonstrava arrependimento e o desejo de restauração com Deus. Mas o sacrifício de animais era apenas uma sombra, uma preparação para o sacrifício perfeito que viria em Cristo. O sangue dos animais não podia remover completamente o pecado, mas apontava para o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Como lemos em Hebreus 10, 4.
porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. Somente o sangue de Jesus poderia cumprir o que o sacrifício do tabernáculo só prenunciava. Agora, pense nisso. Assim como o sangue do sacrifício era derramado no altar do tabernáculo, o sangue de Jesus foi derramado no altar da cruz, uma vez por todas, para a redenção da humanidade. O véu que separava o povo da presença de Deus foi rasgado no momento em que Jesus expirou. Isso não é apenas uma história de separação física, mas uma representação de um novo acesso. Jesus fez com que o caminho até Deus fosse acessível a todos, sem precisar de intermediários, sem precisar de sacrifícios diários. Jesus, ao morrer por nós, aboliu o véu e nos deu um acesso direto à presença de Deus. A obra de Cristo completa a obra iniciada no tabernáculo. O tabernáculo apontava para a obra de Cristo e, por isso, hoje podemos entrar com confiança na presença de Deus, sem medo, pois fomos purificados pelo sacrifício de Cristo. Outra conexão profunda entre o tabernáculo e a obra de Cristo é a música e a adoração que aconteciam ali. Dentro do tabernáculo, especialmente no santo lugar, havia um candelabro que iluminava o espaço. O candelabro de ouro, com suas 7 lâmpadas, era uma representação do Espírito Santo, iluminando o caminho para o povo. Jesus, em João 8,12, se apresenta como a luz do mundo. Ele veio para iluminar nossas vidas, tal como o candelabro iluminava o tabernáculo. Da mesma forma que a luz física era essencial para a adoração no tabernáculo, a luz espiritual de Cristo é essencial para a nossa adoração diária. E a mesa com os pães da proposição? Esses pães eram renovados semanalmente e representavam a sustentação divina para o povo. Jesus, ao ser apresentado como o pão da vida, em João 6,35, afirma que quem comê-lo nunca terá fome. Esse pão, que era renovado semanalmente, apontava para o alimento espiritual diário que só Jesus pode fornecer. Assim como os israelitas recebiam o pão da proposição como parte de sua jornada, nós recebemos Jesus, o pão vivo, como nosso sustento diário. Por fim, é importante destacar que o tabernáculo, por ser móvel, tinha uma função específica. Ele acompanhava o povo de Israel enquanto ele caminhava pelo deserto. Não era um templo fixo, mas um santuário em movimento. Isso também aponta para o fato de que hoje a presença de Deus não está mais limitada a um lugar físico, como o tabernáculo. Deus está conosco em nossa jornada, onde quer que ela nos leve. Ele não nos abandona no meio das dificuldades ou nos momentos de incerteza, como o tabernáculo foi o acampamento constante de Deus durante o deserto. Jesus também caminha conosco em nossa jornada espiritual, não importa onde estejamos ou as dificuldades que enfrentemos. Continuando nossa jornada através do tabernáculo, chegamos a um ponto crucial. A transformação que acontece quando entendemos o verdadeiro significado de acessar a presença de Deus. O tabernáculo, como vimos, era um local sagrado, onde as pessoas poderiam de forma simbólica se aproximar de Deus. Mas hoje, com a obra de Cristo, essa realidade foi completamente transformada. O acesso direto à presença de Deus não é mais restrito a um único lugar físico ou a um único grupo de pessoas. Ele está disponível a todos que creem. E mais importante ainda, essa presença de Deus traz uma transformação radical nas nossas vidas. Primeiro, vamos entender o que significa acessar a presença de Deus nos dias de hoje. No Antigo Testamento, apenas os sacerdotes podiam entrar no santo lugar e no Santo dos Santos, e isso após purificações rigorosas. Mas em Cristo, esse véu que separava o povo da presença de Deus foi rasgado. Isso significa que, por meio de Cristo, todos agora têm livre acesso ao trono de graça. Você já parou para pensar na profundidade disso? Não precisamos mais de intermediários ou sacrifícios diários.
O próprio Jesus se fez o sacrifício perfeito, o único que bastou para a purificação dos nossos pecados e para abrir as portas da presença de Deus para todos que nele creem. Ao falar sobre essa transformação, é importante lembrar que, assim como o tabernáculo, a presença de Deus nos transforma. O tabernáculo, como um espaço sagrado, não era apenas um local de adoração. Ele também era um lugar de transformação espiritual. Quando o povo de Israel se aproximava do tabernáculo, se aproximava da santidade de Deus. E ao fazer isso, passava por um processo de purificação. Não é diferente conosco hoje. Quando nos aproximamos de Deus, não apenas em oração ou em momentos de adoração, mas no nosso cotidiano, somos chamados a viver de forma transformada. Ao reconhecer que somos morada do Espírito Santo, nossa vida deve refletir essa presença constante e poderosa. Esse processo de transformação, no entanto, não é automático. Assim como no Antigo Testamento o povo precisava se purificar antes de entrar na presença de Deus, nós também precisamos estar em um processo contínuo de santificação. O tabernáculo nos ensina que para nos aproximarmos de Deus, algo precisa ser deixado para trás. No caso do povo de Israel, era a impureza, os pecados e as falhas humanas que precisavam ser expiados. Hoje em Cristo temos a purificação completa, mas essa purificação não significa apenas perdão, mas também uma transformação interna que deve ser buscada de forma constante. A Bíblia nos lembra, em Efésios 4:24, que devemos nos revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Esse novo homem é a versão transformada de nós mesmos, alguém que reflete as virtudes e os ensinamentos de Cristo. Mas isso não acontece por esforço próprio. A transformação vem através da presença do Espírito Santo em nossas vidas, assim como o tabernáculo era a presença física de Deus no meio do povo de Israel. Hoje, Deus habita em nós, e é através dessa presença divina que a verdadeira transformação acontece. Outro aspecto importante da jornada de transformação que o tabernáculo nos ensina é a reconciliação com Deus. O tabernáculo foi o meio pelo qual o povo de Israel buscava reconciliação com Deus, após falharem em seguir suas leis. Eles sacrificavam animais e ofereciam sacrifícios, pedindo perdão pelos seus pecados. Hoje, a reconciliação é realizada por meio de Cristo. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, passamos a ser reconciliados com Deus, e nossa relação com Ele é restaurada. Mas assim como os israelitas precisavam voltar ao tabernáculo regularmente para se reconciliar, nós também precisamos buscar a Deus diariamente, confessar nossas falhas e permitir que Ele nos purifique e nos transforme. Esse processo de transformação também está profundamente ligado à nossa identidade em Cristo. Assim como o tabernáculo representava a habitação de Deus entre o povo, nós agora somos a habitação de Deus, através do Espírito Santo. O tabernáculo ensinava que a presença de Deus estava com o seu povo, e esse ensino continua vivo para nós hoje. Somos chamados a ser templos do Espírito Santo, carregando a presença divina por onde quer que vamos. Isso traz uma grande responsabilidade. Assim como o tabernáculo era construído com materiais específicos, de acordo com o plano de Deus, também nossas vidas devem ser moldadas de acordo com o plano divino, refletindo sua glória em tudo o que fazemos. E quando falamos em transformação, não podemos deixar de lembrar que o tabernáculo, ao ser transportado durante a jornada no deserto, nos ensina sobre o movimento espiritual. Deus não está estático, Ele está sempre em movimento, guiando seu povo. Isso significa que muitas vezes, em nossa jornada de fé, não estamos em lugares fixos. Às vezes, a vida nos leva por caminhos que parecem incertos, mas, assim como o tabernáculo se movia de lugar em lugar, Deus está conosco em cada etapa do nosso caminho. Podemos confiar que Ele nos guiará
onde quer que precisemos ir. Por fim, é importante refletir sobre a permanência da presença de Deus. No tabernáculo, a presença de Deus estava constantemente no meio do povo. Hoje, em Cristo, essa presença é permanente, não mais limitada a um local físico, mas presente em nós. A transformação que Jesus traz é eterna. A presença de Deus não depende mais de um lugar ou de um evento específico, mas está disponível a nós 24 horas por dia, 7 dias por semana, em cada momento da nossa vida. Isso muda tudo. Deus não está distante. Ele está conosco, nos transformando de glória em glória, sempre. À medida que avançamos na compreensão do tabernáculo, não podemos ignorar um ponto essencial. O tabernáculo também era um símbolo da unidade do povo de Deus. Ele não foi construído apenas para ser um lugar de adoração individual ou privado, mas para reunir o povo em um lugar comum, onde todos poderiam estar na presença de Deus, unidos em propósito. Agora, vamos refletir. O que isso significa para nós hoje na nossa caminhada cristã? Como o tabernáculo nos ensina sobre a unidade da igreja e sobre como devemos nos relacionar uns com os outros na fé. Primeiramente, devemos compreender que o tabernáculo não era um espaço isolado ou exclusivo para um único indivíduo. Ele era construído para o bem de toda a comunidade. O tabernáculo estava no centro do acampamento e, ao seu redor, as tribos de Israel se organizavam de maneira estratégica, cada uma com sua posição específica, mas todas voltadas para o tabernáculo. Isso nos ensina uma lição profunda sobre a comunidade cristã. A unidade do corpo de Cristo é essencial. Não podemos viver nossa fé de forma isolada, longe uns dos outros. A presença de Deus, simbolizada pelo tabernáculo, era um ponto de convergência, onde todas as tribos se uniam para adorar e buscar a orientação divina. Ao refletirmos sobre a organização do acampamento de Israel, vemos que, por mais que cada tribo tivesse seu lugar, todas estavam voltadas para a presença de Deus. Isso nos lembra que na igreja e na comunidade cristã, nossa atenção e nosso foco devem estar centrados em Cristo e sua vontade. Independentemente de nossas diferenças ou origens, como as tribos de Israel, somos chamados a buscar unidade em torno da presença de Deus. Não importa se você é um líder ou um servo, todos têm um papel no corpo de Cristo e todos são chamados a se aproximar de Deus juntos. O tabernáculo também nos ensina sobre a importância da colaboração. Cada parte da construção do tabernáculo exigia o trabalho conjunto de várias pessoas, cada uma contribuindo com suas habilidades, recursos e talentos. O mesmo vale para a Igreja de Cristo. A obra de Deus não é feita por um único indivíduo, mas pela colaboração de todos. Cada membro tem algo a oferecer, seja em oração, ensino, evangelismo ou serviço. Como Paulo ensina em 1 Coríntios 12, o corpo de Cristo é composto por muitos membros, cada um com uma função única e necessária para o bom funcionamento da igreja. O tabernáculo, portanto, é um modelo de cooperação e de como, trabalhando juntos, podemos cumprir o propósito de Deus para nossas vidas e para a comunidade cristã. E, para que a unidade do povo de Deus fosse mantida, era necessário que os israelitas seguissem as instruções de Deus com obediência. O tabernáculo, com seus elementos específicos e detalhados, era o reflexo do plano divino perfeito. Da mesma forma, para que a Igreja de Cristo seja um reflexo fiel de sua vontade, ela precisa viver em obediência à palavra de Deus. Não há lugar para divisões ou para caminhos próprios dentro do corpo de Cristo. A unidade é mantida quando nos comprometemos a seguir os ensinamentos de Jesus e a viver como ele viveu. É interessante notar também que no tabernáculo, todos os membros da comunidade tinham um papel a desempenhar. Embora apenas os sacerdotes pudessem entrar no Santo dos Santos,
Todos eram chamados a se envolver no culto e nas ofertas. Isso nos ensina que todos têm um lugar no serviço a Deus. Não existem membros de segunda classe no corpo de Cristo. Cada cristão tem um papel único e indispensável no plano de Deus para o mundo. Isso significa que, independentemente de nossa posição ou status, somos todos iguais diante de Deus e chamados para trabalhar juntos em sua obra. Quando compreendemos essa verdade, o egoísmo e a competitividade perdem espaço e a verdadeira comunhão pode ser experimentada. Agora, pensemos um pouco sobre a natureza transitória do tabernáculo. Embora fosse o centro da adoração de Israel, o tabernáculo não era uma construção permanente. Ele sempre foi um lugar móvel que acompanhava o povo em sua jornada no deserto. Isso nos lembra que, como igreja, não estamos destinados a um lugar fixo ou confortável, mas somos uma comunidade em movimento, com uma missão de levar o Evangelho a todas as nações. Como o tabernáculo, a igreja é chamada a ser flexível, pronta para ir aonde Deus enviar, mesmo quando o caminho parecer difícil. A missão de Deus não pode ser limitada pelas circunstâncias ou pelo ambiente. A Igreja de Cristo, assim como o tabernáculo, deve estar sempre em movimento, avançando para cumprir o propósito que Deus tem para ela. E talvez o aspecto mais profundo da unidade no tabernáculo seja o papel do sacrifício. No tabernáculo, os sacrifícios eram realizados como um meio de manter a comunhão com Deus. Quando os israelitas ofereciam os sacrifícios, estavam não apenas pedindo perdão pelos seus pecados, mas também demonstrando sua lealdade e obediência a Deus. Hoje em Cristo, o sacrifício perfeito foi realizado na cruz. No entanto, a unidade do povo de Deus continua sendo sustentada pelo sacrifício, não mais de animais, mas da vida de Cristo. Isso nos ensina que a verdadeira unidade na igreja não é algo que podemos conquistar sozinhos ou pela nossa própria força. A unidade só é possível porque Cristo se sacrificou por todos nós, permitindo que, através dele, nos reconciliemos uns com os outros e com Deus. Se não tivermos em mente o sacrifício de Cristo, é difícil viver em verdadeira unidade, pois a unidade cristã não é baseada em nossas preferências ou interesses, mas no sacrifício e amor de Cristo por nós. Portanto, o tabernáculo nos ensina não apenas sobre a presença de Deus, mas também sobre como essa presença deve unir e transformar o povo de Deus. A verdadeira unidade vem quando colocamos de lado nossas diferenças e nos voltamos para o único propósito que deve nos unir: a adoração a Deus e a missão de levar sua mensagem ao mundo. Somos um povo em movimento, uma comunidade chamada para trabalhar junta em obediência e sacrifício, para cumprir a vontade de Deus. Agora que falamos sobre a unidade do povo de Deus e como o tabernáculo revela aspectos profundos da nossa caminhada cristã, vamos dar um passo adiante e focar em um aspecto fundamental: a preparação para a presença de Deus. O tabernáculo, com todos os seus detalhes e regras específicas, nos ensina a importância de nos prepararmos adequadamente para entrar na presença divina. No Antigo Testamento, quando Deus instruiu Moisés a construir o tabernáculo, ele detalhou cada aspecto, desde o tipo de madeira até os materiais que seriam usados, tudo com o objetivo de criar um ambiente sagrado. O tabernáculo não era um espaço comum. Ele representava o lugar onde Deus habitaria no meio do seu povo. Essa ideia de separação entre o sagrado e o profano, o puro e o impuro, é essencial para compreendermos como devemos nos aproximar de Deus hoje. No processo de preparação para entrar na presença de Deus, vemos que os sacerdotes, antes de entrarem no Santo dos Santos, precisavam passar por uma série de rituais de purificação e consagração. Eles precisavam estar espiritualmente e fisicamente limpos.
para servir no tabernáculo. E isso nos ensina uma lição profunda. Para estarmos em comunhão com Deus, precisamos estar preparados. Não podemos simplesmente entrar na presença de Deus de qualquer maneira, como se fosse algo trivial. A Bíblia nos chama a ser santos e a viver de acordo com os padrões divinos. Isso não significa que precisamos ser perfeitos, mas que devemos buscar a purificação constante através da confissão e do arrependimento, mantendo uma postura de humildade e reverência diante de Deus. Esse processo de preparação também está relacionado com o altar de sacrifícios, onde os israelitas ofereciam seus animais para a expiação dos seus pecados. O sangue derramado no altar simbolizava a purificação dos pecados, permitindo que o povo tivesse acesso à presença de Deus. Hoje, em Cristo, não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, já se sacrificou por nós, de uma vez por todas, para nos purificar e nos reconciliar com o Pai. Contudo, assim como os sacerdotes precisavam se purificar antes de entrar no tabernáculo, nós também somos chamados a viver em santidade para poder entrar na presença de Deus. A diferença é que em Cristo, nossa santificação não é algo que fazemos por força própria, mas é algo que Ele já completou em nós por meio do seu sacrifício na cruz. Ao pensarmos sobre a preparação para a presença de Deus, também podemos refletir sobre a importância do deserto na jornada do povo de Israel. O tabernáculo foi montado no meio do deserto, onde o povo de Israel foi moldado e preparado por Deus para entrar na terra prometida. No deserto, o povo enfrentou desafios, mas também teve a oportunidade de aprender a depender completamente de Deus. Assim como o povo de Israel, nós também passamos por momentos de deserto na nossa caminhada espiritual, momentos de provação e testes, onde somos purificados e preparados para algo maior. Essas experiências nos ensinam que a presença de Deus não é algo que devemos esperar apenas para o futuro, mas que ela deve ser buscada e valorizada em nosso dia a dia, especialmente durante os momentos difíceis. O deserto é o lugar onde aprendemos a confiar em Deus, a nos humilhar diante dele e a nos preparar para a sua manifestação poderosa. A preparação para a presença de Deus também está relacionada com a postura do nosso coração. No tabernáculo, os sacerdotes não apenas se purificavam fisicamente, mas também se consagravam espiritualmente. Eles tinham que ter um coração puro e uma atitude de reverência ao se aproximarem do altar. Hoje, nós também somos chamados a ter um coração puro diante de Deus. Jesus, ao falar sobre a pureza de coração, nos ensina que bem-aventurados são os puros de coração, pois verão a Deus. Isso não significa que precisamos ser perfeitos, mas que devemos ter uma atitude sincera de arrependimento e busca pela santidade. Quando falamos sobre preparação, não podemos esquecer do óleo da unção que era usado para consagrar o tabernáculo, os utensílios e os sacerdotes. O óleo simbolizava a presença do Espírito Santo e a dedicação exclusiva a Deus. O óleo não era simplesmente um ritual, mas uma marca de separação e consagração. De maneira semelhante, nós, como cristãos, somos ungidos pelo Espírito Santo para ser um povo separado para Deus. O Espírito Santo nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus e nos ajuda a nos preparar espiritualmente para sermos usados por Ele. A presença do Espírito Santo em nossas vidas é o que nos torna aptos a servir a Deus e a estar na sua presença com um coração puro e limpo. A preparação para a presença de Deus também envolve obedecer à sua palavra. Quando Deus deu as instruções para o tabernáculo, Ele foi claro em todos os detalhes, e o povo de Israel tinha que obedecer rigorosamente a esses comandos. Não era uma escolha, mas uma obrigação seguir o plano de Deus.
A obediência, portanto, é um princípio central na nossa preparação para entrar na presença de Deus. Quando vivemos de acordo com os princípios bíblicos, estamos nos preparando para estar diante de Deus, pois Ele não pode habitar onde há desobediência ou rebeldia. A obedecer a Deus é uma forma de preparação, uma forma de santificação, que nos permite crescer espiritualmente e estarmos em sintonia com a sua vontade. Portanto, a preparação para a presença de Deus, como vemos no tabernáculo, não é apenas uma questão de rituais ou de ações externas. É, sobretudo, uma questão de coração, espírito e atitude diante de Deus. Devemos nos purificar, buscar a santidade e viver em obediência constante à sua palavra. Quando fazemos isso, estamos prontos para experimentar a presença transformadora de Deus, assim como o tabernáculo foi o lugar onde o povo de Israel se encontrou com Deus no deserto. Hoje, em Cristo, somos o tabernáculo vivo e sua presença habita em nós, constantemente nos moldando e nos preparando para o que Ele tem reservado para nós. À medida que nos aproximamos do final de nossa jornada pelo tabernáculo, chegamos a um ponto de grande importância. O tabernáculo como uma revelação do caráter de Deus. Cada detalhe, cada elemento da construção do tabernáculo reflete aspectos profundos da natureza divina e de como Deus se relaciona com o seu povo. Vamos explorar agora como o tabernáculo não apenas era um local de adoração, mas também uma poderosa mensagem sobre quem Deus é e como Ele deseja se relacionar conosco. O tabernáculo, por si só, nos revela o caráter santo e separado de Deus. Desde o momento em que os israelitas se aproximavam do tabernáculo, percebiam que estavam entrando em um lugar absolutamente distinto de todos os outros. O Santo dos Santos, o lugar onde a presença de Deus residia, era uma área separada por um véu. Esse véu era um símbolo de que Deus é santo e separado do pecado. A santidade de Deus é uma característica essencial de seu caráter. No Antigo Testamento, o povo de Israel sabia que não poderia se aproximar de Deus de qualquer maneira. Eles precisavam ser purificados e se prepararem adequadamente para entrar na sua presença. Isso nos ensina que para podermos ter comunhão com Deus, precisamos entender e respeitar sua santidade. Essa ideia de separação e santidade está ligada à glória de Deus. O tabernáculo era o lugar onde a glória de Deus era manifestada. Quando a nuvem da presença de Deus desceu sobre o tabernáculo, o povo sabia que o próprio Deus estava entre eles. A glória de Deus, representada pela nuvem e pelo fogo, é uma das maneiras pelas quais ele se revela ao seu povo. A glória de Deus não é apenas uma demonstração de seu poder, mas também uma expressão de sua perfeição, de sua pureza e de seu amor incomparável. Ao olharmos para o tabernáculo, podemos ver que, embora Deus seja transcendental e majestoso, Ele também deseja habitar no meio de seu povo, demonstrando seu caráter em cada aspecto da adoração. Outro aspecto essencial do caráter de Deus revelado no tabernáculo é a sua misericórdia. Embora o véu separasse o povo da presença divina, o tabernáculo não era apenas um lugar de juízo, mas de misericórdia e perdão. O altar de sacrifícios, onde os israelitas ofereciam animais para expiação, era o local onde a misericórdia de Deus se manifestava. Por meio do sacrifício, Deus oferecia perdão aos pecadores, permitindo que se aproximassem de sua presença. Hoje, em Cristo, vemos essa misericórdia de forma plena. O sacrifício de Jesus na cruz se torna o caminho definitivo para que possamos ser reconciliados com Deus. A misericórdia de Deus, que antes era simbolizada pelo sacrifício no tabernáculo, é agora disponível para todos, a qualquer momento, por meio de Jesus. A graça e a misericórdia de Deus não são apenas conceitos abstratos, mas são demonstradas de maneira concreta na obra de Cristo.
O tabernáculo, ao ponto de os israelitas verem o sacrifício diário, antecipava o que aconteceria de forma definitiva em Jesus. Além disso, o tabernáculo revela a presença de Deus no meio do seu povo. A nuvem que desceu sobre o tabernáculo e a luz que emanava da lâmpada de ouro nos lembram que Deus não é um ser distante e inacessível. Ele deseja habitar conosco. Mesmo no Antigo Testamento, quando Deus parecia distante devido à sua santidade, ele escolheu morar entre o seu povo. Essa intimidade de Deus com seu povo é uma característica do seu caráter que se estende até os dias de hoje. Em Cristo, Deus não só habitou entre os seres humanos, mas habita em nós por meio do Espírito Santo. A promessa de Emanuel, Deus conosco, é uma verdade que vemos se cumprir plenamente em Jesus. O tabernáculo nos ensina que Deus está perto daqueles que o buscam com coração sincero. Outro ponto significativo que o tabernáculo nos ensina sobre o caráter de Deus é o seu desejo de se revelar ao seu povo. O tabernáculo foi o meio pelo qual Deus escolheu se manifestar e se comunicar com Israel. Ele não queria permanecer escondido ou inalcançável, mas desejava uma comunicação constante com seu povo. Isso é evidenciado pela presença contínua de Deus no tabernáculo, onde ele falava com Moisés e com os sacerdotes, orientando-os sobre como deveriam adorar e viver. Hoje, essa revelação de Deus continua por meio da Palavra de Deus, a Bíblia, e pelo Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. O tabernáculo nos ensina que Deus deseja se revelar a todos que o buscam sinceramente. Ele não esconde suas intenções ou planos, mas deseja que conheçamos sua vontade e possamos viver de acordo com ela. Além disso, o tabernáculo revela o caráter protetor de Deus. Quando o povo de Israel estava em movimento no deserto, o tabernáculo, com a nuvem de Deus sobre ele, servia como um sinal de que Deus estava protegendo e guiando seu povo. Essa proteção não era apenas física, mas também espiritual. O tabernáculo simbolizava a presença constante de Deus em meio aos desafios da vida no deserto. Isso nos ensina que, assim como Deus estava com Israel no deserto, Ele está conosco em todas as nossas jornadas. Não importa o que enfrentamos, a proteção de Deus está disponível para aqueles que confiam nele. Mesmo nos momentos mais difíceis, Ele é nosso refúgio e fortaleza. E por último, o tabernáculo revela a paciência de Deus. Durante os anos em que o tabernáculo foi montado e transportado, o povo de Israel frequentemente falhava em obedecer e confiar plenamente em Deus. No entanto, Deus continuava a se manifestar e a guiar seu povo, apesar de suas falhas. Ele não abandonou Israel, mas continuou a trabalhar pacientemente, corrigindo-os e guiando-os, até que, finalmente, eles chegassem à terra prometida. Essa paciência de Deus é um reflexo do seu amor constante, que não desiste de nós, mesmo quando falhamos. Em Cristo, essa paciência se traduz em graça e misericórdia, pois Deus sabe que estamos em um processo contínuo de transformação. Ele é paciente conosco, esperando que nos voltemos a Ele e sejamos moldados de acordo com sua imagem. O tabernáculo, assim, se revela como um reflexo do caráter de Deus. Ele é santo, misericordioso, presente, protetor, revelador e paciente. Esses são apenas alguns dos muitos aspectos de seu caráter que ele desejou mostrar ao seu povo através do tabernáculo. Hoje, não precisamos mais de um tabernáculo físico, pois a presença de Deus está conosco, em Cristo e no Espírito Santo, em todos os momentos. E à medida que vivemos e crescemos em nossa caminhada de fé, podemos conhecer e experimentar mais profundamente esses aspectos do caráter de Deus em nossa própria vida. Chegamos ao último bloco de nossa jornada pelo tabernáculo, e é aqui que tudo se conecta de maneira profunda e reveladora.
Durante todo este estudo, exploramos a construção, a simbologia e o papel do tabernáculo no Antigo Testamento. Mas como ele se conecta com nossa realidade de fé hoje? Como o tabernáculo e seus ensinamentos reverberam no Novo Testamento, especialmente em Cristo? O tabernáculo foi mais do que uma simples estrutura física. Ele apontava para algo muito maior, algo que se cumpriria em Cristo e na adoração cristã que praticamos hoje. Primeiramente, é essencial entender que o tabernáculo no Antigo Testamento foi o ponto de contato entre Deus e o povo de Israel. Foi o local onde as ofertas de adoração, sacrifícios e rituais de purificação aconteceram. Mas com a vinda de Jesus Cristo, o tabernáculo ganha um novo significado, um significado mais pleno e abrangente. Em João, capítulo 1, versículo 14, vemos um dos versículos mais poderosos sobre essa transição. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O termo habitava aqui é a palavra grega skenou, que significa tabernacular ou habitar em uma tenda. Isso nos mostra que Jesus é o tabernáculo definitivo. Ele veio morar entre nós e agora ele é o próprio lugar de encontro entre a humanidade e Deus. Assim como o tabernáculo no deserto era o centro da adoração de Israel, agora Jesus é o centro da nossa adoração. Esse conceito de Jesus como o tabernáculo é aprofundado na Epístola aos Hebreus, onde o escritor compara o tabernáculo e o templo com a obra de Cristo. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 11, lemos: Mas Cristo vindo como sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. O autor da carta aos Hebreus explica que, enquanto o tabernáculo e o templo eram apenas cópias e sombras das realidades celestiais, Cristo é o tabernáculo eterno, a realidade perfeita de Deus habitando entre nós. Ele oferece, por meio de seu sacrifício, um caminho definitivo para nos aproximarmos de Deus. Por isso, o tabernáculo de Moisés, com sua estrutura complexa e seus significados profundos, apontava para algo mais. Ele apontava para Cristo, nosso sumo sacerdote, que não precisou oferecer sacrifícios diários como os sacerdotes no tabernáculo, mas se ofereceu uma vez por todas, na cruz. Ele é o Cordeiro perfeito, o único sacrifício capaz de purificar completamente os pecados e abrir o caminho para que todos tenham acesso direto à presença de Deus. Uma das práticas mais significativas que o tabernáculo nos ensina e que se reflete no Novo Testamento é o ato de adoração e sacrifício. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram feitos com animais, simbolizando o perdão dos pecados e a purificação do povo. No Novo Testamento, em Cristo, o sacrifício é único e perfeito. Não precisamos mais de sacrifícios de animais, pois Jesus se entregou por nós. Mas isso não significa que a adoração deixou de ser central na vida do cristão. Pelo contrário, a adoração agora acontece em espírito e em verdade, como Jesus nos ensina em João, capítulo 4, versículo 24. A adoração não está mais restrita a um local físico como o tabernáculo, mas se tornou um estilo de vida, onde nosso corpo e nossa alma são oferecidos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Romanos 12:1. No Antigo Testamento, o Santo dos Santos representava o lugar de maior proximidade com Deus, e somente o sumo sacerdote poderia entrar ali uma vez por ano, após se purificar. Mas quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, Mateus 27:51, simbolizando que, através de seu sacrifício, o acesso a Deus foi aberto para todos. Não precisamos mais de intermediários humanos, como os sacerdotes do tabernáculo, pois Cristo é o nosso sumo sacerdote e ele intercede por nós diretamente diante de Deus. Além disso, ao refletirmos sobre o tabernáculo e o Novo Testamento, podemos ver a importância da presença de Deus.
No Antigo Testamento, a presença de Deus estava concentrada no tabernáculo. Mas no Novo Testamento, a presença de Deus não está mais restrita a um local físico. Nós somos o tabernáculo agora, pois o Espírito Santo habita dentro de cada cristão. Em 1 Coríntios 6,19, o apóstolo Paulo afirma: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Deus, por meio do Espírito Santo, agora habita em nós, tornando-nos sua morada. Assim, a adoração e a relação com Deus são agora possíveis a cada momento, em qualquer lugar, pois Ele vive em nós. Esse entendimento sobre a adoração também é importante em nosso dia a dia como cristãos. O tabernáculo, no Antigo Testamento, nos ensina que a adoração deve ser intencional, reverente e com um coração puro, sempre voltado para Deus. Nos dias de hoje, não precisamos de rituais e sacrifícios de animais, mas a adoração verdadeira envolve a nossa entrega de vida diária, a nossa obediência e o nosso amor por Deus. Cada ação, cada palavra e cada atitude nossa podem ser um reflexo de nossa adoração, desde que sejam feitas com o desejo genuíno de glorificar a Deus. Como último ponto, é importante lembrar que o tabernáculo, além de ser um lugar de adoração, também era um lugar de encontro e relacionamento com Deus. Da mesma forma, em Cristo, a adoração e o relacionamento com Deus não são mais restritos a um local, mas agora se tornam uma experiência pessoal e íntima, onde podemos falar diretamente com Ele em oração e ouvir sua voz através da palavra. Isso é possível porque Jesus, como nosso tabernáculo perfeito, fez o impossível acontecer. Ele restaurou o nosso acesso a Deus. E é exatamente por isso que quando falamos sobre o legado do tabernáculo, não estamos apenas falando de uma estrutura antiga e simbólica, mas de uma realidade viva e transformadora que é plenamente cumprida em Cristo. Ele é o tabernáculo perfeito, e nós, como seus seguidores, somos agora a morada de Deus na terra, chamados a viver em sua presença e a refletir sua glória para o mundo. Se esse conteúdo tocou seu coração e você quer entender ainda mais sobre o plano de Deus para a sua vida, inscreva-se agora no canal da Saga Divina. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo e continue compartilhando a palavra com seus amigos. Deixe seu comentário aqui embaixo, contando o que mais te impactou nesse estudo e como o tabernáculo e a obra de Cristo têm mudado sua caminhada de fé. Juntos, vamos crescer em conhecimento e em espírito. Até o próximo vídeo.